Olá, alunos do Instituto Dom Pedro I, alunos do segundo ano do ensino médio. Pessoal, em meio a essa pandemia, né, que nos surpreendeu aí, né, foi necessário fazer alguns ajustes em nossas metodologias. E aí, então, estamos com essas aulas remotas, com esses momentos remotos, ora gravados, horas ao vivo, mas nós estamos aí com o intuito de dar continuidade ao nosso trabalho, aos nossos assuntos. E com isso, com muita vontade de dar certo, com muita vontade de ajudar, nós estamos aí para o que der e vier. Tá certo, pessoal? Então, o nosso trabalho, o trabalho de química, ele será por meio de aulas gravadas, aulas ao vivo, né, por meio dos mais diversos meios de comunicação aí que vocês possam me encontrar, né, para que a gente possa ir esclarecendo dúvidas das explicações, dúvidas de questões, né, e tocando o barco, fazendo com que a coisa aconteça. Bem, no nosso trabalho, vocês devem estar com um livro. Fiquem com um livro, certo? Por meio do livro, por meio do livro lá de química, nós estaremos seguindo aquela sequência lógica ali do livro, tá certo? Como forma de facilitar, né? Tanto para mim quanto para vocês, a compreensão desse e o trabalho desses assuntos. Ok? Então, no livro de vocês, o assunto da aula de hoje, né, que é o assunto de termoquímica, ele se encontra lá na unidade 12, página 366. Unidade 12, página 366. Peguem o livro. Nessa primeira unidade, é trabalhado aí os conceitos fundamentais relacionados à termoquímica, como a ideia de caloria, né, aplicada a alimentos, aplicada a transformações de uma forma geral. E aí, então, é dito também a respeito dos processos exotérmicos e endotérmicos. Bem, no vídeo anterior, que eu disponibilizei lá no grupo, nós fizemos uma abordagem já de termoquímica, onde foi falado a respeito dos processos endotérmicos, exotérmicos, foi falado a respeito das energias de ligação, foi falado a respeito do papel, né, das enzimas. Bem, aquilo que quem viu, tranquilo, quem não viu, aqueles conceitos, são conceitos básicos, são conceitos recorrentes e que nós estaremos aqui explicando-os novamente, certo? Aí, então, surge a ideia fundamental na termoquímica, que é justamente a ideia de entalpia. Lembrando, né, foi trabalhado no vídeo anterior, mas lembrando aí que a termoquímica, ela trabalha com a ideia de energia. Como é que se dá? Como é que uma transformação química ela ocorre do ponto de vista energético? Ela ocorreu absorvendo energia? Ela ocorreu liberando energia? Então, é isso que, de repente, nós estudamos em termoquímica, certo? O comportamento energético ali do sistema ao longo das transformações, ao longo das reações. E aí, então, o conceito de entalpia é justamente o conceito de conteúdo, né? O conteúdo de energia do sistema. Em termoquímica, nós trabalhamos muito não com o conteúdo absoluto, com o valor da entalpia em si, mas sim com o valor da variação de entalpia, ou seja, o ΔH. E aí, então, nós vamos trabalhar com essa ideia do ΔH, certo? E vamos trabalhar também com a ideia lá do Lei de Hess. Pessoal, esse vídeo, esse material, estou procurando a página aqui, página 391, página referente ao conteúdo de Lei de Hess. 391, o livro de vocês, ok? Vamos dar uma ideia, vamos dar uma olhadinha aí na Lei de Hess, ok? Vamos lá? Olha lá. Pessoal, indo pelo livro de vocês, página 391, onde nós nos deparamos com a lei de Hess como sendo uma forma de encontrar a variação de entalpia do sistema. E é isso que eu quero trabalhar com vocês hoje, tá certo? Olha lá. A termoquímica, né, como foi colocado, ela tem esse intuito de verificar, né, de compreender o comportamento energético. O slide aqui mostra uma combustão, a queima, uma liberação de energia, certo? É aí onde surgem as ideias dos sistemas que estão perdendo ou ganhando energia.
No caso aqui, pessoal, só retomando essa ideia, para retomar um raciocínio, tá? Sem se prolongar muito, né? Mas nós temos aqui, ó, na reação exotérmica, nós temos aqui uma liberação de energia. Como ocorre a liberação, significa dizer que o estado final tem menos energia que o estado inicial. Ora, não liberou, não perdeu energia? A transformação ocorreu perdendo energia, logo terá um conteúdo de energia menor. Bem, aí é onde nós temos aqui, ó, significa, ó, o estado final, que é a entalpia dos produtos, ela tem um conteúdo de energia menor do que o estado inicial. A entalpia, né, entalpia aí simbolizada, como nós vimos já no vídeo anterior, simbolizada aí pelo H, né? Então, na reação exotérmica, a entalpia dos produtos é menor que a entalpia dos reagentes, porque o sistema perdeu energia. Ele iniciou com uma certa quantidade de energia e a transformação se deu ele perdendo energia, ok? Por isso que eu tenho uma variação negativa, uma variação menor que zero. Olha o exemplo aqui, ó, o carbono mais oxigênio formando CO2. Carbono mais oxigênio formando CO2. Olha a variação aqui, a variação de entalpia dessa transformação. Deu um valor negativo, um valor de menos 94 quilocalorias por mol. Pessoal, quando a uma equação química é associado o valor energético da transformação, nós temos ali, portanto, a chamada equação termoquímica, certo? Equação termoquímica, quando aparecer aqui, ó, a menção ao valor energético que foi absorvido ou que foi liberado. Bem, olha o gráfico da reação exotérmica. Como o sistema perde energia, significa dizer que o conteúdo energético dos produtos é menor do que o conteúdo energético dos reagentes, porque o sistema perdeu energia, certo? O gráfico é sempre bom o aluno estar fazendo referência a gráfico, procurando a compreensão desses gráficos, tá? Olha aqui no gráfico do complexo ativado, né? Aquele complexo intermediário, ok? Então veja que para que ocorra a transformação, é necessário passar por um complexo, né, ativado pelo estado intermediário. E, para isso, é necessário atingir um certo valor energético. Olha lá, ó, acompanha aqui no eixo de energia. Ó. A energia, a chamada energia de ativação, é justamente essa energia para alcançar o complexo ativado, certo? Então, independente de ser um processo exotérmico ou endotérmico, vai existir esse complexo ativado aqui, ó, né? Um obstáculo energético, é como se fosse um imposto energético ali para que a reação se proceda. Na reação, olha lá, o contrário agora. Na reação endotérmica, eu tenho a absorção. A energia está indo para dentro do sistema. É por isso que a entalpia dos produtos, olha, vai ficar maior do que a entalpia dos reagentes. Eu tenho lá a entalpia dos produtos maior que a entalpia dos reagentes. Nesse sentido aí, nós temos uma variação de entalpia positiva, ou seja, maior que zero. Ora, se o sistema está ganhando energia, isso significa dizer que ele vai estar ocorrendo com agregação, ou seja, a variação é positiva. Olha um exemplo aqui, ó. Né? Nesse exemplo, eu tenho a variação de entalpia sendo positiva, ou seja, essa equação termoquímica, ela exemplifica uma situação de uma reação endotérmica, pois o valor da variação de entalpia ele é positivo. Ok, pessoal? Vamos continuar aqui, né? Veja, também o gráfico, né, da reação endotérmica. No gráfico da reação endotérmica, nós temos aqui, olha, nós temos aqui o patamar energético dos produtos é maior do que o patamar energético dos reagentes. Ó. Observe que houve uma agregação de energia. Olá, da mesma forma como foi mostrado anteriormente, ó, existe aqui também o complexo ativado. Não é? O complexo ativado, ó, não é? Aquele estado intermediário, né, que é necessário ali para que ocorra, que é necessário ser superado, né, para que ocorra a transformação. Ó. Se não existir energia suficiente, a reação não consegue atingir ali, ela não consegue passar pelo complexo ativado e, consequentemente, ela não ocorre. Né? Mas voltando para o tema aqui, para o tema central, eu tenho aqui na endotérmica o estado final,
o estado energético final, ó, é maior do que o estado energético inicial. O estado energético dos produtos é maior que o estado energético dos reagentes, ok? Pessoal, e agora entra a questão principal desse momento nosso de hoje, que é a questão da lei de Hess. O que é a lei de Hess? Pessoal, vamos entender a lei de Hess como sendo uma maneira, uma forma de encontrar a variação de entalpia de uma reação, certo? Então, existem várias formas de encontrar a variação de entalpia de uma reação. Existem várias. Uma delas, inclusive, foi mostrada no vídeo anterior, né, que nós teremos momentos de explicá-la novamente. Né? No vídeo anterior, nós mostramos a variação de entalpia do sistema por meio das energias de ligação. Né? Quando um sistema quebra a ligação, por exemplo, para quebrar as ligações dos reagentes, o sistema absorve. Nos produtos, o sistema, para formar ligações, o sistema libera energia. Ou seja, os reagentes absorveram, os produtos liberaram. Eu posso calcular, fazer um saldo, né? Um saldo geral entre o que ganhou e o que perdeu. E vou ter, portanto, a variação de entalpia daquele processo. Mas se não tiver os valores das ligações em si, como foi demonstrado lá no vídeo, né? Se não tiver, aí existem outras maneiras de encontrar, como, por exemplo, pela lei de Hess. A lei de Hess, ela é para encontrar a variação de entalpia de uma reação a partir de etapas, né, que formariam aquela reação ali, aquela reação que se deseja encontrar o valor da entalpia. Né? Em outras palavras, é como se eu tivesse uma reação cujo valor eu não conheço, o valor de entalpia eu não conheço. Por sua vez, aquela reação ela pode ser formada, pode ser obtida por meio de etapas, de 2, 3, 4 outras etapas. Ora, a lei de Hess diz o seguinte: se eu conheço os valores de entalpia dessas etapas, eu vou poder encontrar o valor da entalpia do processo como um todo, certo? Na leitura aqui, ó, a variação de entalpia envolvida numa reação química sob determinadas condições experimentais depende exclusivamente da entalpia inicial dos reagentes e da entalpia final dos produtos, seja a reação executada em uma única etapa ou em várias etapas sucessivas. Tá? Ou seja, então, independe se os reagentes, para formar aqueles produtos, se existem várias etapas ou se existe uma etapa única. O valor energético, considerando uma etapa única ou considerando as várias etapas, vai levar em consideração só o momento inicial e o momento final. Né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, olha o entendimento aqui. Qual é o estado inicial aqui? O estado inicial é o sistema A. Acompanha aí, pessoal. Olha lá, o sistema A. Qual é o estado final? O C. Bem, eu posso sair vamos chamar isso aqui, ó, inicial, é como se fossem os reagentes. Vamos dizer que são os reagentes. Ó. Eu posso sair desses reagentes e chegar a esses produtos, né? O sistema final, o C. Eu posso fazer isso por meio de uma etapa única ou por meio de várias etapas, 2, 3, 4. Né? Bem, o que vai importar é apenas o estado inicial e o estado final. Bem, eu quero encontrar a variação de entalpia entre esse estado inicial e o estado final. Eu não tenho, quero encontrar. Mas, de repente, a lei de Hess, ela nos diz o quê? Ó, se você tiver as etapas 2, 3, 4, e tiver os valores energéticos de cada uma dessas etapas, os valores de variação de entalpia de cada uma dessas etapas, então você poderá encontrar o valor da variação de energia do processo como um todo, certo? Então, nesse sentido aí, eu tenho como encontrar a variação de entalpia de uma reação por meio, né, ou através das etapas que estão envolvidas naquela tal reação química, ok? Vamos dar uma olhada vamos dar uma olhada aqui numa situação prática, ó.
Vamos lá. Pessoal, olha essa situação aqui, ó. Peraí, essa aqui, pronto. Vamos lá. Tá aqui bem explicadinho. Eu coloquei bem explicadinho para vocês. Isso é uma situação clássica de uma questão envolvendo lei de Hess. Veja, ele diz o seguinte: a reação de vaporização, olha aqui, ó. Vaporização seria passar do estado líquido para o estado gasoso, não é? Passar do estado líquido para o estado gasoso. Isso não é a vaporização da água, não é? Ok. A pergunta está relacionada, essa questão aí, ela está relacionada com a vaporização da água. Mas eu não tenho o valor energético da vaporização da água, daquela reação de vaporização da água. Mas o que é que eu tenho? Eu tenho etapas. Olha lá, entende isso aqui como sendo uma etapa, a primeira etapa, isso aqui é a segunda etapa. Ó. Aí olha o que é que eu tenho aqui nessa primeira reação, nessa primeira equação termoquímica, digamos assim, né? Olha lá, o que é que eu tenho? Eu tenho gás hidrogênio mais meio mol do gás oxigênio, formando água no estado líquido. Olha o valor da energia envolvida, menos 286 kJ por mol. Está aí em kJ. Mas eu tenho uma outra reação, pessoal. Ó, tem outra reação. Outra. Tenho duas etapas no caso aí. Ó. Olha aqui. Eu tenho uma gás hidrogênio, gás oxigênio reagindo, formando água. Porém, aqui no estado gasoso. Ó. Observe, no estado gasoso. Ok? Aí, então, o que é que a questão pede? A questão pede o seguinte, ó, para vaporizar 180 gramas de água, são necessários. Pessoal, detalhe, lembre-se que 1 mol de água é 18, né, é 18 gramas. 1 mol é 18 gramas. Eu vou calcular tudo, tá aqui, ó, na questão, tá vendo? Ó, foi dada a massa, aqui, ó, massa molar, tá certo? 18 gramas por mol, ok. 1 mol, 18 gramas. Por que eu estou frisando isso? Porque eu vou encontrar o valor energético para 1 mol e depois eu vou fazer uma regrinha de 3, né? Vou multiplicar por 10, porque 1 mol é 18, mas ele não quer para 18 gramas, ele quer para 180. Então, qual é o procedimento aqui? Ó? Preste atenção. A reação que eu quero saber, a variação de entalpia, seria uma reação que estivesse vaporizando a água. Ou seja, passando a água do estado líquido para o estado gasoso. Eu tenho essa reação aqui? Eu não tenho ela diretamente, mas eu tenho ela de maneira indireta. Como assim, professor? Olha, você pega essa primeira e você vai inverter ela. Por que você vai inverter? Porque você terá aqui, ó, água no estado líquido. Vamos ao slide, eu deixei explicado o próximo slide. Olha lá. Aquela primeira eu inverti. Veja que eu copiei exatamente do jeito que ela estava lá. Apenas eu inverti, mas em termos de valores, né? Aí, observe também que como eu inverti, ó, eu vou voltar para o slide para você perceber, ó. Pessoal, atento a esse exemplo, porque esse exemplo é o exemplo padrão. Entendeu esse, entendeu os outros. Veja, aqui eu tenho menos 286 quilojoules por mol, tá vendo? Menos. Mas eu vou inverter essa reação. Esse produto aqui, ó, a água no estado líquido, eu vou copiar essa reação, essa equação invertida. Eu vou colocar água no estado líquido lá nos reagentes, eu vou inverter. Quem é reagente, eu vou colocar como produto. E quem é produto, eu vou botar como reagente. Eu vou inverter essa primeira. Por que eu vou inverter essa primeira? Porque a questão fala de vaporização da água. Para vaporizar a água, eu tenho que estar com a água no estado líquido e transformá-la no estado gasoso. Olha essa segunda. Essa segunda eu vou deixar do jeito que está. Por quê? Porque ela já está mostrando aqui, ó, a água no estado gasoso como sendo o estado final. Mas eu quero água no estado líquido como sendo o estado inicial, porque é uma vaporização. Então, eu vou botar essa água aqui, ó, no estado inicial. Vou passá-la para o outro lado. Volta para a solução. Olha lá, copiei a reação 1 invertida. Inclusive, quando eu inverto também o sinal. Lembre-se que ela estava negativa, ó. Aí agora ela ficou positiva. A segunda reação, o que foi que eu fiz com a segunda? Não fiz nada, copiei do mesmo jeito. Por quê? Porque ela já tem água como produto, tá vendo? A água no estado gasoso, já está a água lá como produto. Bem,
Aí, então, eu vou proceder aqui a um somatório. Eu vou somar. Detalhe, aquilo que eu tiver de um mesmo lado, eu somo. Se eu tiver de lados opostos, eu corto, eu elimino. Como assim, ó? Fácil, pessoal. Tranquilo. Calma lá, é só prestar atenção, ó. Aqui, ó, nessa primeira reação, gás hidrogênio. Gás hidrogênio nessa primeira, como eu inverti, gás hidrogênio está como produto, tá vendo, ó? Mas nessa segunda, gás hidrogênio está como reagente. Então, eu tenho gás hidrogênio como sendo reagente e como sendo produto. Ora, estão em lados opostos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou eliminá-los. Eu vou eliminar, claro, nas mesmas quantidades. Então, aqui está na mesma quantidade. Ó, 1 mol de gás hidrogênio, 1 mol de gás hidrogênio eu vou cortar, tá certo? Por isso que passou esse tracinho vermelho em cima. Ó. Ah, o gás oxigênio, ó, meio mol do gás oxigênio está aqui como produto. Ó, tá do lado direito aí da seta. Tá vendo aqui a setinha? Lado direito, produtos. Ah, meio mol do gás oxigênio aqui, ó, tá como reagente, ó, lado esquerdo da setinha. Então, como está em lados opostos, o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar, vou eliminar. Ah, e aquilo que eu não aquilo que não foi cortado? Ah, professor, eu não posso cortar a água que está aqui com essa água que está aqui, não? Pode não, porque eu só posso cortar aquilo que foi igual, né? Aqui eu tenho água no estado líquido, ó. Aqui eu tenho água no estado gasoso, é porque o G ficou cortadinho aqui embaixo dessa linha, mas é água no estado gasoso. Então, água no estado líquido é diferente de água no estado gasoso, né? São estados físicos diferentes, eu não vou poder cortar. Então, aquilo que não cortou, copia integralmente lá embaixo, ó, tá vendo? Ó, copia lá embaixo, né, da reação. Aí o que é que eu tenho agora? Eu tenho justamente o valor, a reação, ou melhor, a equação de vaporização da água. Ó. Água no estado líquido passando para água no estado gasoso. E o valor energético, como é que eu vou encontrar? Ah, é só fazer o somatório aqui agora. Só fazer o somatório. Depois que o aluno pega uma prática nessas questões de lei de Hess, ele não precisa nem copiar isso aqui mais, só precisa dar uma olhada nos valores só. Mas, por enquanto, vamos considerando tudo, tá certo? Então, veja, eu tenho aqui, ó, mais 286, menos, que eu vou fazer um somatório, aí cuidado com o jogo de sinais, né, que tem que respeitar, menos 242. Aí aqui eu vou fazer, deu justamente 44 kJ por mol. Agora, lembre-se que isso é para 18 gramas de água, para 1 mol. Né? Mas a questão, ó, voltando, a questão falou em 180 gramas de água. Aí o que é que acontece então? Então eu tenho lá 180 gramas, é 10 vezes mais do que 18. É só multiplicar aquele valor lá de 44, ó, multiplicar por 10. Ou você busca a proporcionalidade aqui, por regra de 3 mesmo, e você encontra tranquilamente, tá certo? Então lá nas opções você tem, né, a letra E, 440 quilojoules. Pessoal, nós temos essas situações aqui da lei de Hess, que eu não posso, para não ficar chato, né, aqui muito tempo falando, né, aí de repente vocês deem uma olhadinha nas questões de lei de Hess, fazer as questões que se encontram na página 394 e 395. Nos nossos momentos ao vivo, ou mesmo pelas nossas vias de comunicação aí, vocês poderão tirar dúvidas relacionadas a essas questões ou outras dúvidas qualquer relacionadas aí à química, tá certo? Então, nesse primeiro momento, lei de Hess trouxe aqui, né, nós trouxemos essa situação bem prática, bem direta, para dar suporte para o entendimento e para que vocês possam fazer as questões que se encontram na página 394, 395. Em momentos futuros, aí nós iremos parar para tirar algumas dúvidas e esclarecer outros pontos mais. Pessoal, lembrando, né, deixando um pouquinho da química de lado, lembrando aí a respeito da pandemia, né? Vamos ter cuidado, vamos manter aí as regras, né? As regras de prevenção, né? Todas essas informações que estão sendo vinculadas para
combater aí o novo coronavírus, né? Vamos ter o cuidado para que não ocorra uma proliferação ainda maior, né, desse novo vírus. Pessoal, essa ideia do isolamento, ela não foi à toa. Não é à toa que diversos países do mundo, né, eles estão adotando essas medidas de isolamento social. Né? Países até que no campo geopolítico são até países muitas vezes rivais entre si. Né? Então é descabida a ideia de que de repente isso é uma fantasia, isso é mentira. Não, na verdade é algo sério. Então, os cuidados relacionados à prevenção, eles são importantes, eles podem salvar vidas. Então, vamos ter cuidado na questão aí do isolamento social, na higienização, uso de máscara, né? A questão do álcool em gel, quando possível. Quando não, a água e sabão ali também resolve, tá certo? Então, cuidado com essas dicas de prevenção. Essas dicas aí podem salvar vidas. Pessoal, por esse momento, vamos ficar por aqui. Em próxima ocasião, nós iremos tocar os nossos trabalhos. Tá certo? Então, até mais.